Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2016 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Para realizar um experimento no litoral, um cientista precisa de 8 litros de água a 80 graus Celsius. Como não dispõe de um termômetro, decide misturar uma porção de água a 0 graus Celsius com outra a 100 graus Celsius. Ele obtém água a 0 graus Celsius a partir de uma mistura em equilíbrio térmico de água líquida com gelo fundente. A água a 100 graus a partir da água em ebulição. Considerando que haja troca de calor apenas entre as duas porções de água, os volumes em litros de água a 0 graus Celsius e água a 100 graus Celsius que o cientista deve misturar para obter água a 80 graus Celsius são, respectivamente... Então, ele está falando aí que ele está fazendo uma mistura com duas águas, fria e quente, e no final ele vai obter água, né? Ele quer 8 litros de água a 80 graus Celsius. Então, a gente pode dizer o seguinte, como a temperatura final é a mesma para as duas porções de água, a gente tem nessa questão um equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico vai ocorrer quando a quantidade de calor da água fria mais a quantidade de calor da água quente for igual a zero. Então, como essas misturas, né, essas duas águas, elas não vão alterar o seu estado físico, ou seja, se a gente for pensar em termos de gráfico de temperatura por quantidade de calor, a água fria vai sair a 0 graus Celsius e vai até a temperatura de equilíbrio, que a gente sabe que é 80. E aí ele vai pegar a água quente, que ela está inicialmente a 100 graus Celsius, e vai misturar, e ela vai chegar até 80. Como a água fria vai partir do zero, né? Porque ele disse que ele tem uma porção de água a 0 graus Celsius. Então, nessa situação, note que como a água fria e a água quente, elas não irão mudar o seu estado físico, eu posso falar que a gente vai usar calor sensível. Qual é a fórmula do calor sensível? É o mCe ΔT. Então, aqui, para a água fria, vai ficar assim, ó, massa fria, calor específico, a variação de temperatura da água fria, mais a massa da água quente, calor específico, variação de temperatura da água quente. A água fria, ela variou esse pedaço aqui, não é? A gente sabe que variação de temperatura, ela é igual a T menos T0, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura vai ser o quê? 80 menos 0, eu vou ter uma variação de temperatura de 80 graus Celsius. Já a nossa água quente, ela vai variar esse pedaço aqui. Então, para a água quente, a variação de temperatura também é T menos T0. Porém, a temperatura final da água quente foi 80, que é a nossa temperatura de equilíbrio. Só que ela estava a 100 graus Celsius. Então, a variação de temperatura foi de menos 20 graus Celsius, certo? Agora, é só substituir, não é? Então, vai ficar assim, ó, massa fria vezes calor específico vezes 80... mais massa da água quente, calor específico, vezes a variação de temperatura, que é menos 20. Tudo isso igual a zero. Aqui eu esqueci de botar igual a zero. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, 80 massa fria vezes o calor específico vai ser igual
a 20 massa quente, calor específico. Porque esse cara estava negativo, né? Então tudo isso aqui ia ficar negativo, eu já passei para o outro lado. E agora eu posso fazer a simplificação. O CE eu corto com CE, porque as duas substâncias são água, então o calor específico é o mesmo. Posso cortar o zero daqui com outro zero de lá também. Então fica 8 massa fria é igual a 2 massa quente. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, que 8 mF sobre 2 é igual a mQ. Então mQ é 4 vezes a massa fria, certo? A gente fez aí uma relação entre massa de água quente e massa de água fria. Veja bem, ele quer volume, né? E a massa aqui é massa em quilos. Então, veja bem, se a gente pensar, densidade não é igual a massa divididos pelo volume, eu posso escrever essa relação assim, ó, massa é igual a densidade vezes o volume, certo? Então, eu vou escrever assim, ó, massa quente é igual a densidade, que é a mesma, porque é a mesma substância, vezes o volume da água quente. Para massa fria, eu vou ter massa fria, densidade da água, volume de água fria. Certo? Então, onde tem MQ, eu vou botar DVQ. E aonde tem MF, eu vou botar DVF. Tá? Só para você ver o que eu vou fazer. Aqui vai ficar assim, ó. Densidade, volume de água quente é igual a 4 densidade, volume de água fria. Corta essas densidades, porque é água, né? Então, vai ficar VQ é igual a 4 VF, certo? Então, a relação, ela se mantém na mesma proporção. Só que ele falou que ele queria 8 litros dessa mistura. Então, eu sei que o volume de água quente mais o volume de água fria vai ser igual a 8 litros. Então, aonde tem VQ, eu vou botar 4F, tá? Então, vai ficar assim, ó, 4VF mais VF vai ser igual a 8 litros, tá? Deixa eu fazer isso aqui, ficou feio. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, aqui vai ficar 8 litros. Então, 5VF é igual a 8, né? Então, VF vai ser 8 divididos por 5. Então, o volume de água fria vai ser 1,6 litros. Se o volume de água fria é 1,6 litros, o volume de água quente vai ser quanto? O volume de água quente vai ser 8 menos 1,6. 8 menos 1,6, isso vai me dar 6,4 litros. Então, qual é a resposta? 1,6 e 6,4 litros. Por isso que a resposta está na letra A. Beleza?